Muito amado Padre Adão, muito amado Diácono Donizete, queridas lideranças da Paróquia Santa Rosa de Lima, de Cabeceiras, Goiás, povo de Deus aqui presente, visitantes, nossos internautas, especialmente os doentes, os idosos, que sempre nos acompanham de suas casas, de seus leitos de enfermidade. Celebramos hoje a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira do Peru e da América Latina. Isabel Flores e Oliva, assim era seu nome de batismo, que se distinguiu por seu entranhável amor a Deus e por sua vida profundamente mística. Foi a primeira americana a ser elevada às honras dos altares. Morta em odor de santidade no ano de 1617, Rosa de Lima foi canonizada no ano de 1671, um pouco a contragosto do então pontífice, o Papa Clemente X, que só consentiu em escrevê-la no catálogo dos santos após presenciar uma milagrosa chuva de pérolas de rosa. Isabel foi agraciada por Deus com uma beleza tão fora de comum que uma das servas de sua criadagem passou a chamar-lhe de Rosa, nome ao qual ela mesma acrescentou por sua grande devoção à Virgem Santíssima, e sempre gostava que a chamasse de Rosa Maria, ou de Santa Maria. Embora requestada por muitos jovens, Santa Rosa sentiu-se chamada desde cedo à vida religiosa, para ser freira, pois só tinha olhos para o único verdadeiro esposo de nossas almas, Jesus Cristo, que costumava aparecer-lhe em forma de menino. Deixou de lado os galanteadores de Lima, que desejavam namorar com ela, e consagrou-se ao Senhor como terciária da ordem dominicana dos pregadores, guardando para Jesus, com amor puro e casto, a beleza que dele mesmo tinha recebido. Depois de uma curta, mas intensiva vida de penitência, oração e caridade para com os necessitados, Santa Rosa de Lima partiu deste mundo com apenas 31 anos de idade. Exatamente no dia 24 de agosto, festa do apóstolo São Bartolomeu. Recordamos hoje a sua doce intercessão e, imitando o seu exemplo, guardemos com grande empenho e pureza de vida o tesouro precioso da graça divina, prenda amorosíssima que nos foi conquistada pelo sangue derramado do nosso querido Redentor. Que ela, Santa Rosa de Lima, no céu, vele por nós, vele pela nossa paróquia, vele pela nossa juventude. Santa Rosa de Lima encontrou, meus irmãos, o tesouro que é Cristo. Todos os santos se tornaram profundamente enamorados de Cristo. Aliás, qual outra riqueza neste mundo que possa igualar a Jesus na nossa vida? Nenhuma riqueza. Só Cristo é o nosso tesouro. Só Cristo é capaz de dar sentido à nossa vida. Santa Rosa de Lima viveu essa graça. Ela acolheu no seu coração essa beleza que é nosso Senhor e foi transformada a sua vida por Ele,
como Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu com 24 anos, como São Luís, aliás, São Geraldo Magela, que morreu com menos de 30 anos. Os santos viveram tão intensamente a santidade que Deus concedeu-lhes a graça de abreviar a vida neste mundo para estar com Deus, para estar no céu. A santidade é uma vocação universal que todos nós, que toda a igreja deve buscar. Maldito o cristão, o católico, que não quer ser santo, que prefere viver nas coisas mundanas. O que não falta em nossos dias é o espaço mundano para as almas se lambuzarem no pecado, na mentira, na desonestidade, na fofoca, na prostituição, na pedofilia, na pornografia e em todas essas misérias que o mundo oferece para vocês jovens. Gostaria de dirigir uma palavra especial agora aos jovens. Eu também fui jovem, vivi minha adolescência num momento muito turbulento da minha vida, que foi marcado pela perda da mãe e pela ausência do pai, que tinha que trabalhar na roça, longe, para tratar dos filhos, que ficavam mais ou menos às soltas na cidade. Que tempo difícil! Naqueles idos de 1972, o mundo ainda era pacato, não tínhamos televisão no interior de Goiás, não existia internet nem computador, o mundo era bem diferente, mas a mazela do pecado já existia. O chamariz do inferno já estava aberto no mundo, como sempre esteve. Graças a colegas da igreja, a parentes que viviam a graça de Deus, eu fui blindado contra a maconha, que era a única droga naquele tempo que meus colegas de escola usavam sobejamente. Já naqueles idos, daqueles colegas, queridos jovens, de escola, da quinta série, sexta, sétima, oitava série, nenhum dos que usavam drogas está vivo. Inclusive meu primo, que era mais novo do que eu, morreu por causa de overdose. Todos morreram. A droga é um caminho sem volta. É um caminho tremendo. Como todo pecado. Eu fico pensando, nesses dias agora que o governo federal investe alto para aprovar a liberação das drogas e o aborto, não pelo parlamento, porque no parlamento não passa, mas pelo ajustamento com o poder judiciário, com o STF, que está arvorando numa missão que não é dele, em prerrogativas que não é do judiciário. Leis devem ser feitas pelo parlamento, pelo legislativo, não é pelo judiciário. Como nós já estamos entrando num regime de ditadura, de perda das liberdades, então isso parece comum. E tem tanta gente, inclusive da igreja, hoje mesmo eu via, quando a bancada católica, com a bancada evangélica, a bancada espírita, faziam manifestação dura contra a liberação das drogas e a aprovação do aborto, nos comentários, gente que dava gargalhadas. Isso vai ser aprovado. Essas pessoas não sabem o que estão falando.
elas não sabem o que falam. O aborto é um crime hediondo. Você matar as crianças no ventre da mãe é a maior covardia, porque você mata um ser humano que não tem como correr, que não tem como se defender. Você aprovar as drogas, o uso de maconha, e depois vai entrar para todas as outras drogas, num país que nós olhamos nas carteiras de cigarro, vem impresso as perebas do câncer, as pessoas com câncer de pulmão, de garganta, de tudo quanto é tipo, para desestimular as pessoas a usar o cigarro. E esta sociedade covarde, medíocre, essa sociedade que não tem o respeito para com a verdade, quer aprovar o uso de drogas. Livre. Porque esses que estão vilipendiando o direito das pessoas serem felizes, eles não estão nos confessionários das igrejas, escutando o sofrimento de uma mãe, de um pai, que está perdendo o filho para as drogas. Eles olham para a Cracolândia, em São Paulo, milhares de pessoas afundadas nas drogas, e parece que acha aquilo bom. São gente que usa isso. Lamentavelmente, todos esses partidos de esquerda têm lá no seu programa a aprovação do aborto e a legalização das drogas, o desencarceramento dos marginais. É um povo que quer as cadeias livres e o povo amarrado, trancado dentro de casa para não ser roubado pelos ladrões. Porque no Brasil hoje, a polícia não tem mais como agir. Eu tenho vários parentes na polícia. Porque quem tem direito é o bandido, que é levado na audiência de custódia e o juiz, diante da polícia e do bandido, dá pergunta: a polícia te maltratou? Que coisa triste. É a inversão dos valores. Mas é assim, em todos os cantos do mundo, quando essa gente marxista assume o poder, esta é a direção: perseguir os cristãos, perseguir adversários, a luta pelo partido único, sem contraponto, a tiragem da liberdade das pessoas, o controle da comunicação para roubar a liberdade das pessoas. Isso está acontecendo na Nicarágua, que eles vão praticamente expulsar a Igreja Católica daquele país. E é engraçado que no passado, eu lembro, a igreja apoiava aquele partido, achava que eles iam cuidar dos pobres. Eles são bons, vão acabar com as diferenças sociais. Está lá uma casta comunista riquíssima, às custas de um povo que cada vez mais se torna miserável, como o povo de Cuba, como o povo da Venezuela. É assim, meus irmãos. Essa gente que não ama a família, que não defende os valores da família, que são valores bíblicos, que não defende a moralidade, porque são relativistas. Os tempos não são fáceis. E quando eu olho o rostinho lindo desses pequenos anjos, inclusive no altar, nossas crianças, me dá uma dor no coração de pensar o que espera esse mundo para essas crianças. Porque a tendência é piorar. E vocês, pais, precisam dedicar tempo aos seus filhos, mas um tempo sagrado para ensinar-lhes a rezar,
ensinar-lhes os valores. Eu conversava com o Coroinha ali, que é filho da cantora nossa aqui, que está aprendendo a tocar piano, e eu estava mostrando para ele as músicas clássicas. Vocês têm que aprender a escutar música clássica, as músicas de orquestra, porque isso é cultura, trabalha a alma. Porque são estas crianças que daqui a 40, 50 anos poderão tirar o Brasil do brejo. Antes eu não sei, nós mais velhos vamos morrer vendo coisas piores. Mas a gente tem que deixar bem formadas as nossas crianças para que elas resistam na fé lá na frente. Quando o mundo estiver caindo aos pedaços, que elas poderão levantar-se como líderes cristãos católicos para defender a verdade, defender a família, defender a propriedade privada. Porque nós estamos caminhando para um tempo muito ruim no mundo todo. Muito ruim o mundo, muito perigoso. Liberação de drogas, muitas pautas identitárias esquisitas. E nós que somos cristãos, que acreditamos no amor, nós que ajudamos o pobre sem a ideologia, porque a igreja, infelizmente, grande parte da igreja está enamorada da ideologia. Mas a ideologia não cabe no Evangelho, de maneira alguma. O Evangelho de Jesus Cristo é claríssimo. Misturar o Evangelho com o mundo é o mesmo que tentar misturar óleo com água. Não mistura, porque o Evangelho tem o seu caminho. Por isso que os sistemas totalitários que já existiram e os em voga no mundo são contra a igreja, contra a Bíblia, contra a fé. Ontem, 17 igrejas católicas foram queimadas no Paquistão. Os muçulmanos colocaram fogo, mataram pessoas, 17 igrejas, 17, ontem, porque um católico criticou o Islã. Então, aproveita para desencadear uma perseguição total aos cristãos da igreja. Não é fácil ser católico, sobremaneira quando vier a perseguição. Não será fácil. Mas nós precisamos entender o seguinte: a lógica dos valores. Há valores supremos, não o Supremo Tribunal, mas o Supremo Divino. Jesus é Deus, é o valor supremo. A minha vida é relativa, porque nós somos falíveis. Entre o meu corpo continuar vivendo e eu negar Cristo, eu prefiro que ele morra e que eu fique com Cristo. Assim foi sempre a vida dos cristãos. E Santa Rosa de Lima, se viesse na época uma perseguição, ela faria isso, ela seria mártir. Todos nós somos chamados a olhar para o céu. Agora mesmo estava ouvindo ali um pseudo-teólogo católico, em respeito, não vou dizer o nome da figura, que não merece nenhum respeito, falando que a igreja não precisa preocupar com o céu, tem que preocupar aqui, com as coisas. É um teólogo que é contra a Bíblia, diz católico. Não acredita na Eucaristia, não crê nos sacramentos e usa o nome de católico, de frei. Enquanto ele falava, nem vou dizer com quem ele falava, depois eu te faço, Padre Adrão. Nem vou dizer com quem ele falava. Eu pensava, como é fácil uma alma cair no inferno. Negar a Deus, negar a santidade. O sujeito vive no pecado, na imundície. E para quem está à frente dos trabalhos pastorais, um catequista, um evangelizador,
um diácono, um sacerdote, um bispo, muito vai ser cobrado de nós. O Papa Bento XVI dizia: qual é a crise da igreja nesses tempos? A falta de fé. E quem vai salvar a igreja dessas apostasias, de tantas coisas que a gente vê nesse mundo? O povo católico de fé e os padres que sobrarem na fé. E nós devemos perguntar, como os apóstolos perguntaram a Jesus, quando ele diz: um de vós vai me trair. Aí Pedro: serei eu, mestre? Serei eu? O outro perguntava, com medo. Serei eu? Perguntou Judas. Tu dizes. Meteu a Eucaristia na boca dele e ele saiu para trair Jesus. Como nós queremos terminar a nossa vida? Como um católico deve terminar a sua vida? Com muita alegria por ter sido laçado por Jesus. Quanta gratidão eu tenho, mais a minha mãe, meu pai não era tão religioso, por ter nascido num lar católico, num lar onde eu nasci e no dia do nascimento minha mãe colocou o escapulário de Nossa Senhora do Carmo no meu pescoço, como ela fazia com os filhos que nasciam. E a gente crescia na oração, nos ensinos, na catequese, na entrega a Deus. Quão belo era aquele dia, a cada 3 meses, que a gente andava uns 20 quilômetros a cavalo, para chegar na capela do distrito, para assistir à missa com o Monsenhor Juarez. Naqueles tempos, a missa em latim, no rito antigo. Eu fiz minha primeira comunhão no rito antigo, fui batizado no rito antigo, com toda a piedade. Como é bom ser católico. A nossa igreja é uma riqueza, não por nós padres, porque nós somos cheios de pecados e misérias. Como hoje eu atendi uma pessoa que partilhava as dores do seu sofrimento em razão dos problemas da igreja. Mas ele dizia: a igreja é santa, mas os homens e mulheres que compõem a igreja às vezes nos machucam. E é verdade. Machucam por causa do pecado, por causa da falta de humildade, da falta de mansidão. E Santa Rosa de Lima, ela viveu os conselhos evangélicos, que valem para nós, como a pobreza, a castidade e a obediência. Ela não foi uma freira, mas foi uma terciária, da Ordem Terceira de São Domingos, e viveu profundamente essa graça. Às vezes a gente lê a vida dos santos e a gente fica com vergonha, o quanto que os santos sofreram muito mais do que nós e viveram uma comunhão tão bonita com Deus. E nós medíocres, vivemos uma vida às vezes sem Deus, vivemos agarrados às coisas materiais. Quanta coisa esquisita. Quando eu morrer, vocês vão ficar sabendo, vai ver lá o testamento, nada a inventariar, nada. O que adianta padre ter as coisas? Para os sobrinhos brigar depois com suas coisas? Eu conheci um padre que morreu não faz muito tempo não, mas até hoje os 6 sobrinhos dele estão brigando na justiça por causa dos apartamentos, das 2 fazendas e de lotes e tanta coisa. Morreu tristemente. Os sobrinhos não foram para o velório, mas já foram na casa onde estava o padre para pegar as coisas dele, as escrituras, os documentos. Padre miserável. É como se a alma dele morresse cheia de bicho.
O outro em São Paulo, não apareceu para o café da manhã, arrebentaram a porta do quarto, tinha morrido contando a coleta da missa da noite. Que tristeza! Eu nunca contei uma coleta de missa na minha vida. Sempre os leigos, o pastoral do dízimo, os ministros que faz isso. Suvinagem. Santa Catarina de Sena, santa da devoção de Santa Rosa de Lima, viu o inferno. Deus mostrou para ela o inferno. E ela ficou assustada, porque ela viu 6 papas no inferno. 6 papas. Mais de 1000 bispos. E uma multidão de padres. E tem um santo que teve uma visão triste, a estrada do inferno, enfeitada com crânios de bispo, de papas, e a estrada com os crânios dos padres corruptos, que não ganharam a salvação. São coisas tristes que os santos dizem para nós. Que adianta, meus irmãos, nós ficarmos agarrados às coisas. Essa semana eu escutei a dor de um pai viúvo, decrépito, que me falava: meus filhos estão me deixando doido por causa das coisas. Eles não querem esperar eu morrer, eles querem pegar tudo. E eu já estou me preparando para ir para o abrigo dos idosos, porque eu sei que eles vão me deixar sem nada. É assim. Pobre de quem fica atrás dessas coisas que a traça come, atrás de dinheiro, atrás de fantasias, atrás de riqueza, atrás de bobagens. Os santos nos mostram que a riqueza do coração do católico é Cristo. Um homem encontra o tesouro e o mantém escondido. Cheio de alegria vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo onde está o tesouro. Nós, quando nos convertemos, e a gente vê muito isso na conversão, você quer só Jesus. Um seminarista nosso, no começo do ano, chegou para mim e falou: Dom Adair, eu estava trabalhando, mas eu quero só Cristo. Então eu tenho as coisas, eu tenho um carro, eu queria doá-lo para a diocese. Falei: não, meu filho, eu não tenho certeza se você vai ser padre. Tu doa seu carro para o teu pai, para a tua mãe. Pensa num seminarista humilde e piedoso, que já tem curso universitário, totalmente desapegado. Suas roupas sempre simples, sua mãe é médica, às vezes quer mandar as coisas para ele, não aceita, porque quer viver a simplicidade. Esse padre vai levar uma multidão para o céu, se ele conseguir manter nessa firmeza. É o exemplo de Santa Rosa, é o exemplo dos santos. Omnia transeunte, tudo nesse mundo passa. São Francisco de Assis, quando morreu, cego, muito doente, com 40 e poucos anos, ele não quis ser sepultado em caixão, mas apenas num lençol. Então os frades colocou ele com o hábito velho no lençol e fez o trânsito, lá da igreja da Porciúncula, passando no mosteiro de Santa Clara de Assis e colocando no sepulcro, na sua simplicidade. O que São Francisco dizia nas suas orações? Meu Deus e meu tudo. Agora, hoje em dia, eu creio em Deus, mas eu tenho que rezar para ser próspero. Teologia da prosperidade. Eu quero ser rico, eu quero ser próspero. Que bobagem. Um dia um padre falava para mim: eu tenho medo da minha velhice, de não ter o que comer,
Falei, meu filho, eu te dou 3 anos para você estudar a história da igreja. Descubra se você vai achar a história de um padre que morreu pelado e sem comida na história da igreja. Não tem. Uma freira? Não tem. Quem deixa tudo para seguir Cristo, nunca lhes faltará o necessário. Nunca vai faltar. Como isso é bonito, como isso é grande para nós. Um pai de família, uma mãe de família honestos, não precisa ter medo. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia jamais faltará. Quem é de Deus não teme o futuro. Quem é de Deus carrega o tesouro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E São Francisco dizia, a nossa meta é seguir nu a Cristo nu. São Bento também falava isso. Despojado de tudo. O que é esse mundo, meu Deus? Outro dia eu via uma foto, um político amigo meu mandou uma foto de um dos ex-presidentes do Brasil. Eu até assustei, que eu já achei que ele tivesse morrido. Está só a capa da gaita, como diz o povo. Não tem onde colocar mais dinheiro, mas não dá conta de curar a senilidade. Não dá conta de mudar a sua aparência com o dinheiro que tem. Vai morrer e a família brigar pelos inúmeros bens que não são poucos. Ó pobre alma, que triste alma, que deveria distribuir suas coisas, muitas delas tiradas da corrupção da política, para os pobres, fazer penitência para chegar ao céu. Que Santa Rosa de Lima, nossa padroeira, nos ensine o caminho do céu, nos ensine a beleza da alma. Santa Rosa era bonita por fora, mas a alma dela é que fazia toda a sua afeição se tornar uma afeição de anjo. Ensine às crianças o caminho de Deus. Vocês jovens, não se perca nas drogas, nas coisas erradas. Siga Jesus, visite o Santíssimo Sacramento. Reze seu terço. Família que reza unida jamais será vencida e destruída. E vamos adiante com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa estrada é a nossa salvação. Enquanto a gente está nesse mundo, a gente faz o bem, confessa, renuncia ao pecado, vai pedindo a graça e vivendo a preparação para o grande momento do nosso abraço a Cristo. Que na hora da nossa morte, nós vejamos o rosto de Cristo, que nos convidará ao céu, e não o rosto do demônio, que convida os pecadores e pagãos ao inferno. Assim seja.